Martin levantou assustado e começou a caminhar lentamente até as escadas, assim como foi no dia em que Alonso foi sequestrado. Dessa vez, Martin começou a descer as escadas lentamente enquanto fitava a entrada do porão. Mas antes que pudesse chegar até o destino, um elemento estranho saiu de lá correndo com algo na mão. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. O irmão de Martin era um exemplo de bom aluno e boa pessoa. Não era à toa que era eleito o melhor aluno da turma todos os anos. Os professores, os pais, os amigos, todos gostavam dele. O nome do homem de 29 anos era Alonso, o irmão mais velho de Martin. O mais novo o via como um verdadeiro exemplo. Queria seguir os passos de seu irmão e dar orgulho aos pais Nicolau e Arlete. A família vivia em Buenos Aires, na Argentina. Costumavam viajar bastante em família, principalmente para a Colômbia, onde tinham parentes. Mesmo com o talento incrível de Alonso, não foi motivo para Martin criar contendas e muito menos ficar com inveja dele. Na verdade, aconteceu o contrário. Martin não gostava muito de aprender coisas novas, muito menos as coisas que pareciam que nunca iria utilizar para nada, como consertar o pé de uma cadeira de cozinha ou trocar a resistência de um chuveiro. Durante um bom tempo, o jovem de 19 anos não estava muito interessado em aprender coisas desse gênero. Até que o seu irmão mostrou a ele o quanto era importante aprender coisas pequenas, pois uma hora ou outra precisaria executá-las e, consequentemente, seria visto como uma pessoa útil. Resumidamente, Alonso serviu de inspiração para Martin aprender inúmeras coisas novas. Mas não se limitava apenas a consertar objetos. O irmão mais velho era bom em quase tudo o que fazia, envolvendo jogos de videogame, esportes, música e assim por diante. O engraçado é que a família economizou um bom dinheiro, pois qualquer coisa que dava defeito, o rapaz era capaz de consertar. Dessa maneira, a família não precisava gastar com técnicos ou gastar ainda mais comprando outro produto. Alonso atuava como professor na mesma universidade em que Martin estudava. O jovem cursava engenharia mecânica e um de seus professores era o irmão mais velho, que dava aulas de matemática e física. No entanto, Alonso não pegava leve com o irmão mais novo e isso o deixava louco. Martin chegou a pensar que teria certo conforto depois que descobriu que o irmão mais velho seria o seu professor, mas se enganou. Fora da sala de aula, Martin chegou até a reclamar com o irmão mais velho por causa disso, pois às vezes parecia que só havia o Martin na sala de aula. Mas Alonso apenas dava risada da reação do irmão. Mas depois de anos morando no mesmo lugar, a família decidiu se mudar para um outro estado. Em uma de suas várias viagens em período de férias e feriados, certa vez foram a Mendoza e gostaram muito do local. Meses depois, planejaram a mudança para lá. Porém, antes de deixarem tudo pronto, os irmãos foram transferidos para a mesma universidade, Martin como aluno e Alonso como professor. Nicolau e Arlete eram aposentados, então para eles foi mais fácil. A casa estava pronta e as malas também. Após se despedirem da cidade natal de toda a família, botaram o pé na estrada. A mudança foi bastante tranquila, mas também bem trabalhosa. Entretanto, logo a família pôde descansar e aproveitar a nova moradia. Mesmo estando cansado por conta da mudança, Martin não deixou de ir estudar durante a noite desde o dia em que haviam chegado na cidade. Afinal, a época das provas estavam chegando e o seu irmão pegava pesado, principalmente quando o tema era probabilidade, no qual Martin era péssimo. Porém, Alonso disse para ele descansar, pois o ajudaria a estudar no dia seguinte. Sendo assim, Martin adormeceu. Entretanto, o jovem acordou durante a madrugada. Ao olhar para o seu irmão, notou que ainda estava dormindo. Martin ouviu um barulho vindo da parte de baixo da casa. O porão e o sótão foram os únicos lugares que a família não visitou desde que chegaram em casa. Estavam tão cansados que resolveram ver no dia seguinte. Só viram quando foram ver a casa antes de comprá-la. Martin ficou acordado durante alguns momentos para checar se o barulho voltava novamente, mas ao ver que tudo estava em silêncio, fechou os olhos novamente. Após alguns segundos com os olhos fechados, novamente ouviu o mesmo barulho vindo de baixo da casa. Martin levantou para checar o que era aquele barulho. Andou lentamente até as escadas de sua casa e se preparou para descer. Mas, de repente, escutou um ruído vindo de trás dele e virou o rosto no mesmo instante. Era apenas Alonso observando os movimentos do irmão enquanto segurava o riso. Martin levou um susto e, quando o irmão mais velho notou isso, não conseguiu mais segurar a risada
e logo começou a gargalhar. Martin respirou aliviado ao ver que era apenas o irmão atrás dele, mas em seguida perguntou o que estava fazendo ali. Alonso respondeu que havia notado que o irmão levantou da cama, sendo assim também levantou e o seguiu para ver o que ia fazer. Alonso completou seu relato, dizendo que achou engraçado a maneira que o irmão estava andando. Martin contou que tinha ouvido um barulho esquisito vindo debaixo da casa. Entretanto, Alonso disse não ter ouvido nada e que o irmão devia ter sonhado com alguma coisa por não estar acostumado com a casa nova. O barulho não havia se repetido novamente. Sendo assim, Martin se conformou com a teoria do irmão e acabou deixando para lá. O jovem então caminhou em direção ao seu quarto novamente, mas foi interrompido pelo próprio irmão, que disse ter ficado sem sono e sugeriu que fossem olhar para fora a fim de conversarem um pouco e ver como era o local enquanto estava escuro. Mas já são 1h27 da manhã, disse Martin. Mas Alonso apenas colocou a mão no ombro de seu irmão e o arrastou para fora, ignorando seu questionamento. Fora de casa, os irmãos conversavam enquanto respiravam o ar puro da cidade. Estavam sentados perto de uma árvore que havia pouco à frente da casa em que moravam. Os irmãos ficaram lá durante algum tempo. Estavam tendo uma boa conversa, mas depois de pouco menos de meia hora sentados ali, decidiram retornar para casa. Porém, quando começaram a caminhar, foram surpreendidos por uma van que parou ao lado deles. Assim que o veículo parou de andar, alguns homens desceram do carro e foram para cima de Alonso. Ambos se assustaram e não faziam ideia de quem eram aqueles 5 homens que tinham os rostos cobertos. E então, os irmãos começaram a correr sem olhar para trás, mas um dos bandidos pediu para que eles parassem ou iriam atirar. Sendo assim, os 2 irmãos pararam de correr e deitaram no chão. Rapidamente os elementos se aproximaram e pegaram Alonso pelos cabelos. Em seguida, começaram a puxá-lo para dentro da van. Alonso estava gritando de dor e implorando para que o soltasse, mas sem sucesso. Em sinal de desespero, Martin se levantou e correu para tentar ajudar o irmão, porém um dos bandidos apontou o revólver e mandou ficar quieto, do contrário iria disparar. Alonso reforçou para que o irmão se mantivesse longe, repetindo inúmeras vezes que ficaria bem, mesmo não sabendo se realmente ficaria bem. Martin foi obrigado a assistir a cena triste de seu irmão sendo levado, sem poder fazer nada a não ser chorar e lamentar. Quando os sequestradores e Alonso já estavam dentro da van, imediatamente a pessoa que estava dirigindo acelerou o carro. Nesse instante, Martin tentou correr em direção à van, logicamente sem sucesso, e fez a única coisa que podia fazer naquele instante. Estava escuro, então seria mais difícil enxergar as coisas ao redor. Mas Martin forçou um pouco a visão e fitou a placa da van. O jovem poderia ter dificuldades na matéria de matemática, mas se existia uma coisa boa, era justamente a sua memória, sendo capaz de decorar a placa do veículo que levou seu irmão. Mesmo estando extremamente desesperado por conta do que havia acabado de acontecer, Martin se controlou ao máximo para não esquecer os números e letras que tinha acabado de decorar. E então, caminhou lentamente até a sua casa, repetindo os números e letras em voz alta e tom baixo. Quando chegou na sala de sua casa, imediatamente procurou um papel e uma caneta para anotar. No entanto, como sempre, nessas horas tudo o que se precisa some. E com Martin não havia sido diferente. Finalmente tinha achado uma caneta e, sem perder tempo tentando encontrar um papel, anotou em sua mão esquerda a numeração da placa do carro. Seus pais, que haviam ouvido um grande tumulto na sala da casa, foram até lá para checar o que estava acontecendo. Ao chegarem lá, o casal encontrou Martin deitado no chão, ofegante e chorando. Imediatamente, Nicolau foi até o filho e perguntou o que aconteceu. Enquanto chorava de desespero, essas curtas palavras saíram de sua boca. O Alonso foi sequestrado. Arlete foi a primeira que arregalou os olhos. Os pais dos jovens ficaram confusos. Martin resumiu a história. O garoto contou que ele e seu irmão saíram de casa e ficaram sentados próximos a uma árvore na esquina de casa, quando de repente uma van apareceu e levou apenas o irmão mais velho. Dúvidas e mais dúvidas surgiram na cabeça da família. Por que os sequestradores levaram apenas o irmão mais velho? Será que era uma pessoa conhecida? Essas eram as dúvidas primárias e as mais comuns que surgiram. Já era de madrugada, e por acabarem de se mudar para aquele lugar, nenhum deles conhecia muito bem a região. Porém, Nicolau não deixou de tirar o carro da garagem para tentar encontrar a delegacia mais próxima. Martin fez uma pesquisa na internet e encontrou uma delegacia. Então, ligou o GPS e foram até lá. Arlete ficou em casa, pois assim havia sido orientada por seu companheiro.
Não queria que a esposa experimentasse pela primeira vez o ambiente de uma delegacia onde passavam vários criminosos. Sendo assim, Martin acompanhou seu pai até lá. As informações já tinham sido passadas para as autoridades do local que estavam trabalhando para encontrar Alonso. Martin e Nicolau respiraram fundo, minimamente aliviados, quando souberam que a polícia já entraria no caso. Caso o irmão mais novo não tivesse visto Alonso sendo levado, teriam que esperar de 2 a 3 dias para que as autoridades pudessem fazer algo a respeito. Mesmo assim, os sentimentos ruins prevaleceram no coração da família. Não seria fácil encontrá-lo. Além disso, existia um interesse específico nele. Os criminosos talvez não quisessem dinheiro, e sim outra coisa. Foi difícil ter uma madrugada de sono naquela noite. Martin acabou dormindo no sofá da sala, sentado. Durante o resto da noite, enquanto dormia, Martin acordou diversas vezes tendo sonhos ruins com o irmão e todas as vezes acordava desesperado e ofegante, mas torcendo para que tudo aquilo só tivesse sido um péssimo pesadelo bem realista. Martin acordou com o som de alguém batendo na porta da sala. Arlette, que já estava acordada, foi atender. Eram os policiais e queriam fazer um depoimento mais a fundo com Martin. Quando foram lá pela primeira vez, Martin informou a placa do carro que havia anotado em sua mão. Porém, o jovem se surpreendeu quando os policiais disseram que não encontraram nenhum carro com aquela placa. Mas o garoto insistiu que aquela era a placa correta. Martin sabia que era muito bom em decorar coisas. Repetiu a placa para si mesmo inúmeras vezes e não se confundiu em nenhuma delas. Estava confiante de que não havia errado. Mesmo assim, os policiais insistiram, dizendo que aquele automóvel não existia. Martin ficou confuso. Será que anotei alguma letra ou número errado? Pensou ele. De qualquer maneira, voltaram à estaca zero. Mais tarde, a polícia tinha ido ao local do sequestro para fazer uma investigação. E enquanto isso, Martin procurava alguma maneira de ajudar a encontrar o irmão. Porém, nada podia fazer. Não tinha nenhuma informação a respeito dele. Uma semana havia se passado desde que a polícia havia começado a investigação e nada de descobrirem algo a respeito dos sequestradores. A única coisa que descobriram é que provavelmente os criminosos estavam fora da cidade, pois haviam relatos de que uma van cor vinho, a mesma cor do automóvel que sequestrou Alonso, fora vista por uma testemunha cruzando a fronteira da cidade. As autoridades descobriram isso durante a investigação. Porém, isso era longe de ser o suficiente para encontrarem os responsáveis pelo sequestro. E enquanto isso, a família precisava suportar e aceitar o fato de que o jovem havia partido. Todos os dias Arlette chorava e a sua pressão acabava subindo, pois tinha hipertensão arterial. Por conta disso, a mulher precisava ferir a pressão diariamente e tomar remédio para controle. Em relação a Martin, mal conseguia estudar. Embora tentasse ao menos para se distrair, o máximo que conseguia era abrir um livro e ler 5 palavras antes de se lembrar novamente de seu amado irmão. Pesadelos já haviam se tornado comuns para ele. Todas as noites revivia o momento em que o irmão foi levado. Mas numa determinada noite, Martin havia acordado depois de ter tido um pesadelo com o irmão, sentou-se em sua cama e começou a lembrar de algo. Todos os criminosos tinham os rostos cobertos por uma máscara preta, exceto o motorista, que era o único sem máscara. E no breve momento em que Martin tinha olhado para o homem, pareceu ter escondido seu rosto como se estivesse querendo esconder sua identidade. Entretanto, por mais que se esforçasse, não conseguia se lembrar do rosto do motorista. E então, Martin se deitou novamente e fechou os olhos para tentar dormir de novo. Quando ele finalmente estava pegando no sono novamente, ouviu de novo um barulho vindo diretamente do porão. Martin levantou assustado e começou a caminhar lentamente até as escadas, da mesma maneira como foi no dia em que Alonso foi sequestrado. Dessa vez, Martin começou a descer as escadas lentamente enquanto fitava a entrada do porão. Mas antes que pudesse chegar até o destino, um elemento estranho saiu de lá correndo com algo na mão. E assim, o jovem subiu as escadas novamente e correu para o seu quarto. No entanto, quando entrou, o mesmo elemento apareceu à sua frente. Martin acordou assustado. Tinha sido apenas um sonho muito ruim. Pelo menos não tive o mesmo pesadelo de sempre, pensou Martin. Dos 4 dias de aula que o jovem teve no período em que o irmão tinha sumido, foi um único dia, e mesmo assim havia saído mais cedo. E então, no 12º dia em que o jovem estava desaparecido, Martin recebeu a mais esperada notícia. O irmão finalmente havia aparecido. Quem ligou para lhe dar a notícia foi Arlette, que aparentava estar muito emocionada.
o jovem simplesmente não conseguia acreditar na notícia que tinha acabado de receber. Na ocasião, estava na faculdade. Imediatamente se levantou da cadeira onde estava sentado e saiu da sala correndo sem dizer nada ao professor, que ficou chamando seu nome confuso. Martin entrou no carro e começou a dirigir em direção à sua casa. Antes, o jovem olhou novamente a mensagem que havia recebido, dizendo que o seu irmão havia voltado para confirmar que não era uma alucinação. Abaixo de tal mensagem estava um pedido de sua mãe, que pediu ao filho que voltasse em segurança e tomasse cuidado com a estrada. Após receber uma notícia dessas, a tendência era que Martin acelerasse o máximo que pudesse, e o que os pais menos queriam naquele instante era problemas com um outro filho. Felizmente, Martin conseguiu chegar em casa em segurança. Sem perda de tempo, abriu a porta do carro, saiu e entrou em sua casa. E assim, se deparou com seu irmão deitado no sofá com a perna direita em repouso, parte de sua cabeça enfaixada e com um curativo na testa. Mesmo vendo que o irmão estava todo ferido, tamanho foi o alívio de Martin ao vê-lo novamente, que deixou isso claro. O jovem perguntou ao irmão mais velho o que havia acontecido. Segundo Alonso, os sequestradores apenas bateram nele e o mantiveram preso durante esse tempo. No entanto, não sabia o motivo. Completou dizendo que não disseram nada para ele e apenas conversaram entre si. E essa foi a mesma coisa que o homem disse à polícia quando foi prestar depoimento. Martin era mais um na lista dos que ficaram extremamente confusos com esse caso. Afinal, qual era o sentido de sequestrar o seu irmão durante a madrugada apenas para agredi-lo? Infelizmente, ninguém ali tinha resposta para nenhuma de suas respectivas dúvidas. Martin perguntou ao irmão por quanto tempo ele ficaria afastado de seu cargo de professor, mas a resposta de Alonso o surpreendeu, que disse que não queria ficar afastado. No dia seguinte já estaria de volta à universidade no período da tarde. Martin questionou a decisão do irmão, insistindo para que desse um tempo para recuperar o fôlego e superar o ocorrido. Todavia, negou a sugestão do irmão mais novo. Alonso não parecia estar com muito medo, tampouco traumatizado pelo que havia acabado de acontecer com ele. Isso surpreendeu não só a sua família, mas até mesmo as autoridades. Sem opções para fazer o irmão mudar de ideia, Martin apenas aceitou. Durante a noite, após os dois irmãos conversarem bastante como faziam nos velhos tempos, foram dormir. Arlette estava preocupada com a segurança da casa. Afinal, os sequestradores de seu filho deveriam saber que moravam lá, visto que o sequestro fora justamente na rua em que a família morava. Mas era muito mais difícil invadirem a casa para fazer qualquer coisa, e além disso, se ainda quisessem algo com Alonso, não teriam soltado. Essas foram as palavras que Nicolau utilizou para confortar a sua companheira antes de finalmente adormecerem. Depois de muito tempo, finalmente Martin conseguiu ter uma boa noite de sono. Até que antes do amanhecer, ouviu o barulho da porta de seu quarto fechando. Ao olhar para a cama do irmão, notou que ele não estava lá, mas ainda estava com muito sono e adormeceu novamente. Quando Martin acordou pela manhã, viu que o irmão estava na cama novamente. O jovem apenas concluiu que o irmão tinha ido ao banheiro ou beber água. As rotinas retornaram normalmente para ambos os lados. Martin foi à faculdade pela manhã, Alonso foi dar aula durante a tarde. Logicamente, houve muitas pessoas fazendo inúmeras perguntas ao Alonso. Na verdade, ninguém esperava vê-lo tão cedo na universidade novamente. O jovem já estava cansado de dar as mesmas respostas para todos, mas todos estavam curiosos para saber o que houve. Chegou o fim de mais um dia. Novamente, após conversarem um pouco, os irmãos adormeceram. Todavia, a mesma coisa que tinha acontecido no dia anterior aconteceu novamente e no mesmo horário. Alonso se levantou e saiu de sua cama. Porém, o irmão mais novo o viu saindo dessa vez e estava arrumado, demonstrando que não iria apenas beber água ou ir ao banheiro como Martin pensou anteriormente. Dessa vez, o jovem pensou que o irmão mais velho havia saído cedo para resolver algo. Entretanto, mais tarde, quando acordou, Alonso estava deitado na cama com a roupa de dormir. Esse dia era sábado, Martin não tinha faculdade e Alonso não precisava ir dar aula. Quando o irmão mais velho levantou da cama, Martin perguntou a ele como tinha sido a sua noite de sono para checar se o irmão iria comentar a respeito de sua saída noturna. Mas sem sucesso, Alonso apenas respondeu que teve uma ótima noite de sono. Foi impossível Martin não levantar nenhuma suspeita, mesmo não sabendo que tipo de suspeita. Era normal que seu irmão saísse naquele horário para fazer qualquer coisa, mas por que não revelou o motivo? Martin estava com medo. Acabou ligando alguns pontos.
O fato de seu irmão ter sido sequestrado e mantido preso por 12 dias, e mesmo assim não ter nenhuma informação sobre os criminosos, se tornou suspeito. Martin concluiu que talvez o seu irmão estivesse sendo chantageado a fazer algo. O jovem tomou uma decisão. Na madrugada seguinte, ia se manter acordado para seguir o irmão e, para isso, deixaria o carro do pai pronto para dar partida caso necessário. E assim foi. Martin não havia comentado com ninguém o que tinha visto, tampouco sobre o que planejava fazer. Nesse dia, o jovem até dormiu durante a tarde para garantir que não cairia no sono sem querer. Na madrugada seguinte, tudo aconteceu da mesma maneira, mas dessa vez, Martin estava acordado e lúcido. O seu irmão se arrumou e, em seguida, abriu a porta e saiu do quarto. No mesmo instante, Martin pulou da cama, rapidamente vestiu uma calça e foi com cuidado atrás de seu irmão. O jovem se aproximou das escadas e viu que o irmão tinha acabado de sair do porão, estava andando em direção à porta da sala onde teria acesso à rua, mas parou de andar absolutamente do nada, ficou olhando para a porta durante um tempo e em seguida olhou para trás em direção à escada. Neste momento, Martin se escondeu na hora e torceu para que o irmão não o tivesse visto. Alonso começou a andar lentamente em direção às escadas. Queria ter certeza de que ninguém o estava vendo, se perguntou Martin naquele instante, enquanto tentava dar um jeito de sair de onde estava sem fazer barulho. Quando Alonso se preparava para subir o primeiro degrau, o telefone tocou. E então, depois de atender o celular, o irmão mais velho disse para a pessoa que estava do outro lado da linha: "Eu já estou indo." Em seguida, deu meia volta, abriu a porta da sala e saiu. Martin então respirou aliviado. Sem perder tempo, correu na direção da porta para continuar seguindo o irmão. Alonso estava dentro de um carro. Aparentemente havia solicitado em um aplicativo de mobilidade. Martin estava logo atrás dele, seguindo-o disfarçadamente. Quando chegaram no local, Martin ainda precisou segui-lo a pé até vê-lo chegar ao seu destino. O jovem parou um pouco distante do irmão. Era uma região muito esquisita. Martin nunca tinha ido naquele lugar antes. Parou em frente a uma porta e, quando se abriu, o garoto imaginou que o irmão seria agarrado e forçado a entrar. Entretanto, foram os dois homens que saíram da porta que curvaram a cabeça para Alonso. Após presenciar aquela cena, o irmão ficou extremamente confuso. Qual era o sentido de tudo aquilo? Se perguntou. E então, um outro homem saiu pela porta que apertou a mão de Alonso e, em seguida, entregou uma quantia em dinheiro na mão dele. Martin se esforçou para ver o rosto do homem que deu o dinheiro para o irmão mais velho, até que conseguiu ver. Martin se impressionou. Ficou perplexo quando viu quem era aquele homem. Lembrou que certa vez havia visto aquele mesmo homem conversando às escondidas com Alonso na faculdade. Mas Martin recordou de algo além disso. A pessoa que dirigia a van. Era o mesmo homem que dirigiu a van do sequestro de seu irmão. Mas qual era a relação dele com Alonso? Pois aparentemente não estava sendo chantageado ou algo do gênero. Martin se escondeu novamente, pois um dos homens olhou ao redor da casa antes de convidar Alonso para entrar. Martin não sabia o que fazer ou pensar, mas obviamente algo estava errado. O jovem sabia que não teria outra chance como aquela para resolver o caso de uma vez por todas. Hesitou um pouco, mas finalmente tomou coragem e ligou para a polícia. Antes, checou o endereço do local usando a internet. Alegou para as autoridades que tinha encontrado com o suspeito do caso não resolvido do sequestro de seu irmão. Martin ainda não tinha ligado para os seus pais. Precisava ver o que de fato estava acontecendo com Alonso antes de revelar a eles. Além do que, ainda nem havia amanhecido. A polícia finalmente havia chegado depois de alguns minutos que pareceram dias para Martin, que estava tenso. O jovem explicou toda a situação. Disse que havia visto a cena estranha de seu irmão recebendo dinheiro. As autoridades acharam tudo aquilo muito estranho. Hesitaram um pouco, mas foram até a casa indicada por Martin para fazer uma breve investigação. E então bateram na porta. Houve silêncio. Ninguém atendeu. Os policiais cogitaram desistir, pois já era tarde. Poderia ser a casa de uma família. Um dos policiais repreendeu o jovem por sua atitude e ameaçaram prendê-lo por chamá-los à toa. Martin insistiu que dentro da casa haviam pessoas estranhas, mas de nada adiantou. Logo, o policial responsável pelos demais ordenou que fossem embora. Mas outros elementos se aproximaram da casa. Os policiais acharam aquilo estranho e os apreenderam e os revistaram. Os dois elementos apreendidos estavam carregando drogas ilícitas. E quando os policiais perguntaram o que tinham ido fazer ali, responderam que estavam indo comprar mais. Martin arregalou os olhos ao ouvir aquilo. A
a postura dos policiais havia mudado. Pediram para que o jovem se afastasse e chamaram reforços. Em seguida, derrubaram a porta e invadiram o local. Houve um tiroteio terrível no lugar depois que os policiais invadiram, demonstrando que realmente Martin estava certo. Aquela era a casa de alguma organização criminosa. Depois de alguns minutos, tudo havia terminado. Mais uma vez, Martin havia visto Alonso sendo levado, mas dessa vez pela polícia. Estava sendo preso. Mais tarde, quando os pais do jovem estavam junto de Martin na delegacia, o delegado responsável disse que Alonso admitiu tudo, que era chefe do tráfico de drogas e seu negócio ilegal estava expandindo, de modo que precisou forjar o próprio sequestro para cuidar de outros pontos criminosos fora da cidade sem levantar suspeitas. Além disso, utilizava o porão da nova casa da família para produzir as drogas ilícitas durante a madrugada. Para isso, chegou a dar a chave da casa para um de seus capangas entrarem e produzir o conteúdo lá enquanto a família dormia. Isso explicava o fato de Martin ouvir ruídos vindos de lá e também explicava o porquê de Alonso querer impedir que seu irmão fosse checar o que estava acontecendo embaixo da casa. Disse que começou a produção de drogas naquele porão desde antes de a família se mudar, em parceria com o antigo proprietário da casa. Por isso, sugeriu que a família se mudasse para lá, pois seria mais fácil. Outro cúmplice de Alonso era um de seus colegas de trabalho que estava envolvido diretamente na organização e ajudou com o falso sequestro. Durante muitas semanas houve choro naquela família. Não é preciso dizer que todos ficaram chocados e extremamente chateados com o fato de Alonso ter feito o que fez. Martin, que o via sempre como uma referência positiva, passou a desejar ser o total oposto do que o seu irmão foi. Um novo desejo e objetivo de vida surgiu para Martin. O garoto tinha a tarefa de ajudar os pais a superar tudo o que passaram e se tornar uma pessoa que realmente traria orgulho a eles. Você acha que Alonso foi movido por ganância? Ele era um gênio. Realmente precisava ter ido para o mundo do crime? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.